Olá, bom dia. Eu sou o pastor Maicon, aqui da Paróquia Evangélica de Confissão Luterana em Capanema, e chegamos até vocês nesta manhã para compartilharmos da palavra de Deus. Para nos ajudar nessa reflexão nessa manhã, compartilho com vocês do Salmo 31, verso 22, que nos diz: Fiquei com medo e pensei que ele havia me expulsado da sua presença, mas ele ouviu o meu grito quando eu clamei pedindo ajuda. Nesse texto, nós ouvimos uma confissão de Davi. O Davi ele fala a respeito do seu pecado, do que havia acontecido. E assim também, quando a gente peca, quando a gente faz o que não devia ter feito, age de uma maneira que a gente sabe que não é o correto. Então, nós como uma criança, a gente fica com vergonha, a gente fica com receio, com medo de chegar diante do nosso pai, da nossa mãe e falar daquilo que a gente tinha feito de errado. Davi ele se comporta dessa maneira também. Isso também reflete o nosso comportamento diante de Deus. Às vezes a gente peca, a gente faz o que não deve e a gente fica com receio de chegar diante de Deus. A gente vai deixando, a gente vai postergando cada vez mais isso e a gente não confessa. A gente acaba por interiorizar esse pecado e deixar com que ele domine a nossa vida. E daí às vezes a gente vê que o medo, a angústia, outras coisas começam a se apossar do nosso coração. E ao invés de a gente colocar isso para fora, a gente pegar e confessar o nosso pecado e se libertar disso, a gente deixa com que essas outras coisas comecem a nos dominar. Mas o salmo é claro. Quando a gente coloca as coisas diante de Deus, Deus, ele ouve o nosso grito de socorro. Deus, ele ouve o nosso clamor. Deus, ele nos convida também a estarmos colocando o nosso clamor diante dele. Não guarde isso para você. Fale, nem que fale em alta voz para que você ouça daquilo que você está falando. Porque eu tenho certeza que Deus ele vai ouvir a tua oração, vai ouvir o teu pedido de ajuda. Deus ele não é como um pai rancoroso que apenas disciplina os seus filhos, mas não os ama. Deus, ele quer nos ensinar o bom caminho da sua salvação. Também compartilho com vocês do Novo Testamento, do Evangelho de Marcos, capítulo 10, versos 46 a 49, que diz: Um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado na beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca. Então Jesus parou e disse: Chamem o cego. Que nesta história, onde é narrado a história de um cego que ouviu Jesus passar. E ele queria ser curado, ele queria poder ter a presença de Deus na sua vida diante de todos os seus males. Aqui o cego não se calou. Ele gritou, buscou por ajuda, mesmo que as pessoas o repreendessem. Assim também, eu e você, nós somos chamados a não se calarmos, mesmo que às vezes outras pessoas nos reprovem. Ficar lendo a Bíblia, ficar pensando o que Deus quer para você, e tem tantas pessoas para nos criticar, mas para nos ajudar, nem tantas assim. Mas Jesus, ele não é como estas pessoas. Jesus, ele ouve a nossa oração, ele para, ele vê, ele percebe a minha e a tua vida. Que nós possamos, como nesses textos que nós lemos agora pela manhã, estarmos colocando o nosso clamor diante de Deus e deixar com que ele nos ajude. Um abençoado dia para você e que a palavra de Deus seja com o teu coração. Um grande forte abraço, até mais.